Olá, boa tarde a todos, a todas e a todos. É com imensa alegria que damos início ao segundo dia da 16ª Mostra Educativa do Festival Forever, em parceria com Seduc e SED. É de suma importância estarmos aqui hoje, num dia tão importante, que é o dia 15 de fevereiro, o Dia Estadual de Combate à Transfobia, que homenageia Dandara dos Santos. Eu sou Márlia Aguiar, sou aqui da Coordenadoria da Diversidade e Inclusão Educacional. Quero passar a palavra para Dari Bezerra. Boa tarde, obrigada, Márlia. Queria iniciar com a minha audiodescrição. Eu sou Dari Bezerra, sou uma pessoa transgênera, não binária, tenho cabelos longos, crespos, pretos, estou usando uma blusa verde, colar de bolas pretas e brincos brancos. E em nome do Festival For Rainbow, né, e da Mostra Educativa do 16º For Rainbow, gostaria de dar as boas-vindas, né, a todos que estão nos assistindo por esse canal. Dizer que esse é o segundo dia da mostra educativa, né, que a gente tem realizado aqui em parceria com a Secretaria de Educação do Estado do Ceará. O For Rainbow é um festival que existe e resiste há 16 anos, né, que acontece aqui na cidade de Fortaleza, é um festival internacional, e a mostra educativa ela é uma ação cultural do Festival For Rainbow, né, e essa mostra educativa ela já percorreu mais de 500 espaços culturais de todo o Brasil, e tem como objetivo principal a sensibilização para o respeito à diversidade sexual e de gênero, e difundir esse debate, né, sobre uma sociedade igualitária, pautada no respeito às diferenças, e na cidadania plena de LGBTI+. É importante colocar também que nós temos o apoio do Governo do Estado do Ceará, o apoio da Secult Ceará e da Secretaria da Diversidade e Cidadania do Governo do Estado, né? E a parceria valorosa da Seduc, né, que topou estar conosco, né, realizando essa mostra educativa, né, para as escolas cearenses. E dizer também que a mostra e o For Rainbow é uma realização da Via de Acesso à Arte e à Cultura, a VAC, do Senapop, Centro Popular de Cultura e Ecossidadania, e da Criar Produções. Então, nessa tarde, a gente deseja, essa tarde onde a gente está celebrando e também debatendo as questões relacionadas à visibilidade trans, né, de pessoas transgêneras, travestis, transexuais, dentre outras identidades. É importante demarcar essa data, não só nesse momento, mas dizer o quanto é importante, né, estarmos debatendo essa temática dentro das escolas, né, com profissionais da educação, com alunas, alunos e alunos, né, com todas as pessoas que fazem esse corpo que é a escola, né? Trazer esse debate para a escola, ele é de suma importância para que a gente garanta uma sociedade de respeito, uma sociedade de acolhimento, e onde as pessoas travestis, transexuais, transgêneros no geral, elas possam acessar a educação, elas possam concluir os seus estudos e possam estar acessando espaços que historicamente nos foram negados, né? Então, nesse sentido, o nosso boa tarde, uma ótima mostra para todos, e daqui a pouco, após a exibição dos filmes e demais pessoas que se apresentarão, a gente vai ter um momento de debate dos filmes também. Muito obrigada, boa tarde. Bom, e para conduzir esse momento, eu quero chamar a professora Ana Carneiro. Ela é professora do quadro efetivo do Estado do Ceará e é artista multilinguagem, com formação em letras pela Universidade Estadual do Ceará, mestre em literatura comparada pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, pertence ao GEPORT, Grupo de Estudos Decoloniais, Pós-Coloniais e Subalternidade, da UERN. Lecionou em programas de pós-graduação da Faculdade Vale do Salgado, e tem diversos trabalhos nas áreas das artes plásticas, performance, cinema e atuação. Seus últimos trabalhos foram a exposição de artes plásticas Encanteria, no cinema premiada com o curta-metragem Antes da Encanteria, como melhor filme pela crítica no Festival Ibero-Americano de Cinema. Atualmente trabalha com o ensino médio da rede estadual e desenvolve projetos na área das artes. Ana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Marlia. Muito obrigada a todas, a todos que estão aqui presentes nesse momento. É uma honra imensa ser a mediadora desse evento que, para mim, representa muita coisa.
lembrasse que nós, além de trans, travesti, somos professoras, né? E como professoras também temos aqui um caráter educativo que é essencial para que esse debate surja e, sobretudo, seja forjado dentro das escolas, o lugar que nunca deveria ter saído, né? Então, nós temos aqui o nosso festival, né? O 16º Festival de Cinema e Cultura da Diversidade Sexual e de Gênero, em parceria com a SEDUC, por meio da Coordenadoria da Diversidade e Inclusão Educacional, CODIM, e da Coordenadoria Estadual de Formação Docente e de Educação à Distância, CODED-SED. Apresenta a mostra educativa e de sensibilização para o respeito à diversidade sexual e de gênero. A proposta pedagógica da mostra educativa for Rainbow tem como princípio as reflexões do grande educador Paulo Freire, sobre a necessidade de uma educação preocupada com a formação do indivíduo crítico, criativo e participante na sociedade, construindo sua própria identidade e buscando o direito de construir uma cidadania mais igualitária e justa. A mostra acontece com a exibição de filmes e do acervo do festival, sempre seguido por debates com os participantes especialistas que estarão aqui para debater. Nesta tarde, nós vamos ter dois filmes, Meg, A Margem que Migra para o Centro, e Aqueles Dois. Após os filmes, nós que iremos realizar o debate com alguns convidados e convidadas, né? Labelle Raybon e o convidado Caio José Batista da Silva, bem como também o Teodoro Rodrigues. Logo em seguida, espero que todos vocês possam aproveitar ao máximo a exibição dos filmes. Vamos ver os dois filmes intercalados, um seguido do outro, e aí a gente começa o nosso debate, tá bom? Então, boa exibição e até o nosso debate. Meu nome é Meg Rayara Gomes de Oliveira. Eu sou travesti. Eu sou doutora em educação pela Universidade Federal do Paraná. Atualmente sou professora substituta da disciplina de didática também na Universidade Federal do Paraná. E também sou professora de desenho pela Fundação Cultural de Curitiba. E também sou militante tanto no movimento social de negros e negros quanto no movimento LGBT. Eu já ouvi de algumas pessoas, assim, inclusive de algumas alunas, dizendo, nossa, quando você veio para a sala, a gente ficou pensando, nossa, que tipo de aula que vai ser, que tipo de, sabe, de atividade vai acontecer e parará, como se eu fosse fazer alguma coisa totalmente fora, né, do contexto acadêmico, né, como se eu não fosse uma professora preparada e capacitada para ocupar aquele lugar, né? Então, esse tipo de fiscalização revela já uma visão estereotipada da travesti, da professora travesti também. Por exemplo, na sala mesmo, era fingir que eu estava assimilando todos esses discursos assim normalizadores. Mas, na verdade, era só para não me incomodarem, para não me encherem o saco. E como eu não gostava da escola, a minha estratégia era tirar nota alta e passar no terceiro bimestre. E eu entrava de férias antes, então eu ficava menos tempo na escola. Até eu perceber, até eu entender, né, a importância de uma formação na vida de uma pessoa, ter uma formação escolar adequada, assim, sabe? Porque depois que eu comecei a perceber que a formação, ela seria uma arma também
né, um contradispositivo. O livro Bom Crioulo eu li quando eu estava no segundo ano do ensino médio, e foi um livro assim, que me colocou em contato com um universo que para mim era muito proibido, né? Que era a questão realmente do prazer sexual entre pessoas do mesmo sexo, do mesmo gênero. Só que eu não tinha coragem de ler o livro, né? Porque eu não tinha coragem de ler o livro em público, por conta de toda essa imagem depreciativa que rondava essa publicação. Eu peguei a capa do livro Iracema, coloquei no livro Bom Crioulo, que era da mesma edição, e carregava o livro para cima e para baixo, né? Aí eu lia sem que as pessoas me incomodassem. E o Bom Crioulo, né, a figura do Amaro, ao mesmo tempo que me fez me reconhecer nele de uma forma positiva, também me fez me reconhecer nele da forma depreciativa. Os estereótipos atribuídos a eles eram muito fortes, assim, estereótipos muito negativos. Aí me fazia pensar em outras questões, né, da minha infância principalmente, quando foi esse processo de demonização que eu passei, sabe? Então era bichinha do capeta, era viado do capeta, moleque do capeta, é o capeta encarnado, sabe? Então essa questão da demonização, ela estava muito presente também no Bom Crioulo. E quando eu comecei a pintar, quando eu comecei a produzir, eu falei, não, quando eu for pintar pessoas negras, serão pessoas negras de uma forma muito potente, de uma forma muito positiva. Sempre trabalhei com desenho. Trabalhei num jornal na minha cidade, eu fazia ilustração. Eu fazia ilustração e escrevia também, gente. Era uma coisa muito trash, assim, sabe? Porque foi, assim, eu tinha 18, 19 anos e eu consegui um emprego num jornal. Antes do jornal, eu trabalhei numa destilaria de álcool. E quando eu saí da destilaria e fui trabalhar no jornal, assim, foi um momento de emancipação, assim. E ali no jornal, eu conheci algumas pessoas que já estavam fazendo graduação e tudo mais. E isso foi um estímulo também para eu me convencer que eu podia fazer uma graduação. Deixa eu ver se vai abrir. Maggie! Não, porque eu sempre fico pensando assim, se não passar no concurso, eu tenho que me virar de alguma maneira, né? Então, fazer tatuagem é uma coisa que eu gosto de fazer e dar um retorno rápido, assim, né? Consegui fazer o doutorado tatuando também. O que eu percebi foi que aqui que o racismo daqui ele era muito mais escancarado, né? Porque no interior o que me incomodava mais era a questão da homofobia. E o primeiro emprego que eu consegui em Curitiba foi numa vidraçaria. Eu trabalhava com desenho técnico nessa vidraçaria. Aí eu estava num barzinho, assim, próximo, né, da vidraçaria, com o rapaz que tinha me contratado, né? E aí a gente começou a conversar. Ele pegou e falou, olha, a respeito da contratação, quem teve a decisão fui eu, né? Esse é o meu chefe me falando. E ele falou, ele levou em conta a questão racial e a questão da sexualidade. Que ele falou assim, o outro menino era branco, hétero, ele tem mais condições de ser contratado do que você. Então, o que pesou foi justamente a dificuldade que você tem, né, de ser absorvida do que as outras pessoas. Então, foi a primeira política afirmativa que eu tive contato, assim, que eu me senti contemplada assim, de uma forma muito bacana, assim. Né? E tem aqui essas pedrinhas aqui. Muitas dessas pedrinhas foram minhas alunas do curso de desenho que me deu. Assim, elas me viam bordando. Aí eu trazendo, prof, eu tenho um negócio para te dar. Não sei o que, esses maiores aqui. Tudo veio de doação da Fundação Cultural. Foi bem legal. Com relação a essa questão da repercussão da minha defesa, do meu doutorado, assim, o que eu percebi, principalmente pelas redes sociais, é um estímulo realmente a continuar ocupando o espaço acadêmico. Sabe, eu recebi muitas mensagens de apoio,
muitos comentários no sentido de que, olha, eu não ia estudar, mas a partir da tua vivência, da tua experiência, eu decidi continuar estudando, vou insistir, né? Algumas meninas que estão nesse processo de hormonização, sabe, se sentiram encorajadas a expressar publicamente o seu gênero feminino. E esses exemplos, assim, apontam, né, para uma realidade muito diferente daquela que o senso comum supõe, né, que toda pessoa trans, né, principalmente as meninas trans, as travestis, querem trabalhar na área da beleza, querem trabalhar na área da estética. E, na verdade, é o que nos sobra. Né? Então, são espaços menos opressores. Né? Porque é muito cômodo para algumas pessoas achar que eu consegui esse título, todas as demais conseguiriam se quisesse. E não é bem assim. Os obstáculos que são construídos, eles são muito difíceis para a gente conseguir transpor. E o salto é político também, né? Que quando eu vou para a universidade eu não vou de rasteirinha de jeito nenhum, tem que ir de salto, né? Porque eu quero que as pessoas saibam que eu estou chegando. Eu não entro pedindo licença mais, eu entro fazendo toque-toque, fazendo barulho. Esse é o vestido, né, que eu usei na minha defesa de doutorado. Né? Aqui é tipo como se fosse um coração, né? E tem uma marca de tiro ali. E esses fuxicos aí não estão aí por acaso, né? O que é o fuxico mesmo, como se fosse o discurso preconceituoso, o comentário maldoso que vai levar, né, à situação de violência também. E aqui eu bordei o nome de 10 meninas e o primeiro nome que eu bordei foi o da Dandara, né? E assim, se eu tivesse continuando bordando o vestido, ele estaria praticamente tomado, assim, né? Eu só bordei o nome de meninas que morreram esse ano. Né? E quando eu digo assim, eu sou a primeira travesti doutora pela Universidade Federal do Paraná, a primeira travesti negra doutora do país, isso tem que ter um ar de denúncia e não um ar de comemoração, né? Porque não é para a gente festejar, é para denunciar mesmo, né? Porque isso revela a situação de violência, a situação de exclusão que a gente vivencia. Quando eu falei que eu não ia sozinha para a defesa, né, eu falei, eu estou trazendo comigo essas pessoas que morreram, mas que também, de alguma maneira, elas participaram, né, no processo de abrir um caminho por onde eu transito hoje. Eu tenho essa consciência e é por isso que eu faço da minha presença na universidade um discurso político também. Eu acho que eu tinha uns 17 anos, 17 a 18 anos, que eu soube, né, da existência da Meg. Né? A Meg é uma menina negra da minha cidade. Durante algum tempo, ela expressava um gênero masculino, ela participava de festivais de música na cidade, ela cantava super bem, assim. E quando ela começou a reivindicar um tratamento no gênero feminino, ela foi colocada de lado totalmente. E ela começou a se prostituir em Maringá, né? E Maringá, por ser uma cidade maior, né, fica a 67 quilômetros da minha cidade. Então havia já uma prostituição de travesti mais consolidada. E ela tinha um apelido muito depreciativo assim, no gênero masculino, que eu não vou falar, que aquilo também me incomodava muito, por ser negra, né? E as pessoas atribuíam a ela uma denominação muito ruim. E um dia eu trabalhava acho que era na prefeitura, que eu comecei a trabalhar muito novinha, assim, e tinha um grupo de homens conversando, né,
eu acho que estava na minha sala, que eu trabalhava como desenhista de, assim, de arquitetura. E os caras comentando, lembra do fulano, não sei o que, não sei o que. E era da Meg que eles estavam falando. Ah, eu fui para Maringá esses dias, aí eu passei lá perto da rodoviária, né, que é a rodoviária velha, onde tinha um ponto de prostituição. E eu vi o cara lá na calçada, não sei o que, de mini saia, assim, de vestidinho e tal, e sempre tratando ela no gênero masculino. Aí esse mesmo cara disse que parou o carro na calçada, buzinou e começou a chamar ela, né? Só que chamou pelo apelido e de uma forma a fazer chacota, assim. Aí disse que ela veio, né? Toda no salto, toda poderosa, toda maravilhosa. E quando ela chegou na janela do carro, ela pegou e falou para ele: eu não sou o fulano, o meu nome é Meg. E virou e foi embora. Então, e essa história, assim, é uma homenagem para ela e um pedido de desculpa. Porque eu não pude, eu não tive coragem de defendê-la. E assim, e quando eu decidi que eu ia ter um nome feminino, era Meg. E por isso que eu sou Meg. E sou muito feliz sendo Meg. Ótimo. Então, pessoal, dois filmes incríveis, não é? Duas exibições maravilhosas e que tratam sobre vida. Nós temos aqui 3 debatedores hoje com a gente. A nossa primeira convidada é a Labelle Silva Raybon, de 37 anos, travesti, negra, estudante de publicidade e propaganda, designer, ativista dos movimentos sociais, defensora dos direitos humanos da população LGBTIA+, atua na construção e controle social de políticas públicas no combate à LGBTfobia, coordenou o For Rainbow, um festival de cinema e cultura da diversidade sexual e de gênero desde o ano de 2008, de forma ininterrupta. E em 2016 foi estrela do documentário Labelle. Em 2017, tornou-se a primeira mulher travesti a receber uma homenagem pela atuação e história de luta da Câmara Municipal de Fortaleza, em sessão solene de comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Atualmente é coordenadora executiva da Coordenadoria Especial de Diversidade Sexual da SDHDS, na Prefeitura de Fortaleza, que é a Secretaria de Desenvolvimento Humano e Desenvolvimento Social. Temos também o Caio José. O Caio José é graduado em enfermagem pela Universidade Católica de Quixadá, 2010-2014, mestre em gestão de cuidados da saúde pela Must University, nos Estados Unidos, pós-graduado em enfermagem em nefrologia pela UES, epidemiologista do campo pela EPSUS Fundamental, pela Escola de Saúde Pública do Ceará, enfermeiro socorrista na base regional de Quixeramobim, do SAMU-CE, 2015, e atualmente docente na instituição UNIC de Quixeramobim, professor de APH na CEPAP, Quixeramobim e Quixadá. Atua no Núcleo de Gestão Participativa de Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Ceará, base regional de Quixeramobim. Teve participações em congressos nacionais, regionais e internacionais. Possui aperfeiçoamentos e cursos em saúde pela UNASUS, Fiocruz, Escola de Saúde Pública do Ceará e entidades privadas. Palestrante sobre APH, saúde LGBT e enfermagem, e foi coordenador de vigilância em saúde na 8ª Coordenadoria Regional de Saúde do Ceará, em Quixadá. Nosso outro convidado é o Teodoro Rodrigues. O Teodoro Rodrigues é diretor da UNA LGBT, União Nacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais. Então, nós temos agora os nossos convidados.
vou deixar aqui a palavra com vocês, a ordem fica ao critério de vocês, mas vamos começar pelas damas, né? Pela Labelle. A Labelle vai começar a sua fala. Acho mais importante nesse momento a gente ouvir essa mulher negra que tem uma atuação incrível, né, no nosso estado. Seja bem-vinda, Labelle, está com você. Obrigada, boa tarde a todos, todas e todos. Já fui apresentado muito bem aqui pela professora Ana Carneiro, mas também vou fazer minha descrição aqui. Sou negra, uma travesti negra, estou usando um turbante preto na cabeça, com tranças longas e usando uma peça de roupa estampada nas cores preta, vermelha e laranja. Então, mais uma vez, boa tarde, dizer do prazer, da alegria de poder estar aqui hoje, né, fazendo esse debate com pessoas tão queridas também, relembrando, inclusive, trajetórias de lutas e resistências nesse estado, né, companheiros e companheiras de luta. Parabenizar, né, pela realização de mais uma mostra do For Rainbow, agradecer aí as parcerias, e aí eu estava aqui revendo, na verdade, né, esses 2 curtas, e até comentei aqui do lado, 15 minutos é tão rápido, né, passa tão rápido, e aí eu estava aqui refletindo sobre a nossa trajetória na escola, né, que às vezes também passa muito rápido, mas a gente deixa, as nossas corpas, as nossas vivências deixam muito nesses espaços. E aí, o que me faz também lembrar da minha trajetória junto ao For Rainbow, né? Uma das primeiras coisas que eu aprendi quando cheguei no For Rainbow foi a conviver, entender, né? Entender e visualizar materialmente, né? A convivência com a diversidade, né? E o quão isso é importante nos espaços em que a gente transita, nos espaços que a gente constrói, sobretudo na escola, né? E aí é dizer que a escola ela é esse espaço, sim, né? Que pode sim ser inclusivo, ele precisa ser cada vez mais inclusivo em todas as suas especificidades. E essas narrativas que foram apresentadas hoje, elas demonstram muito isso, né? Elas trazem muito, né, dessa necessidade, dessa urgência. Hoje é um dia emblemático para os movimentos sociais, sobretudo para o movimento de pessoas travestis transexuais, não só aqui em Fortaleza, mas no estado do Ceará, enfim, que rememora aí, né, cenários e contextos muito difíceis. E a gente também acaba, muitas vezes, relembrando aí esses momentos também no ambiente escolar. E aí, quando, na minha descrição, que a professora Ana Carneiro também apresentou aqui, faço questão sempre de colocar a minha idade, né? Muito para demarcar, né, esse tempo de vida. E dizer também que eu só estou viva hoje pela educação e pela atuação nos movimentos sociais. Eu venho de escola pública, então, estando em escola pública, por muitas vezes eu precisei não somente estudar, tive também que levantar a bunda na cadeira e fazer luta e resistência dentro da escola, somando esforços com as outras pessoas iguais a mim, né, a luta entre pares, e somando esforços com figuras aliadas, professores, professoras, diretores, coordenadores pedagógicos, que compreendiam, né, a necessidade daquele enfrentamento que a gente estava fazendo dentro do ambiente escolar, compreendia a necessidade do combate às LGBTfobias, sobretudo no meu caso e no caso de vários outros, combates às transfobias. Então, desse ambiente escolar, fazendo luta e resistência, que eu já pulo para o movimento social. E aí a luta e a resistência, ela continua, né? Fora da escola, se somando com os movimentos, para fazer esses enfrentamentos e mudar algumas realidades, pelo menos contribuir e tentar, né, mudar essas realidades. Mas a gente tem aí, para além desses cenários muito difíceis ainda de reconhecer, é preciso também reconhecer iniciativas importantes, né, que ainda estão sobrevivendo e se fortalecendo, né, mesmo diante de tanto retrocesso, mas eu costumo dizer que daqui para frente a gente vai conseguir recuperar muito do que foi perdido, do que foi retirado, né, e conseguir ainda mais conquistas para as nossas vidas e para as nossas escolas. Incrível, Labelle, essa tua fala, viu? Eu acredito realmente que o espaço da escola é o lugar para essa discussão, essencialmente, porque é de lá que nós teremos a possibilidade de fato, construir uma nova pedra fundamental. Eu fico muitas vezes pensando sobre um termo que é comum a gente ouvir de temos que desconstruir. A gente desconstrói algo quando existe algo,
né? Então, quando se trata de identidades travestigêneres, o que observa é um apagamento geral dessas identidades e que, por essa razão, não há o que se desconstruir. Nós temos que construir um novo paradigma que nos caiba, de fato, com todas as nossas potencialidades e compreender que a diversidade faz parte da nossa biogênese. A diversidade ela é real, ela não é uma ficção, ela não é uma fantasia, sabe? E observar, por exemplo, a partir do ponto de vista da educação, me faz ter uma identificação gigantesca com todas vocês, com todos que estão aqui presentes, com as exibições do filme. Eu sou professora também, e a história da Meg me toca profundamente. Aqui tem um comentário da Tayane, que comentou agora na nossa live, dizendo assim: amei o vestido, traz uma mensagem muito importante, né? O vestido da Labelle, o vestido da Meg, aliás, desculpa, ela traz uma simbologia muito forte, com toda uma narrativa mostrando a história dela. Todos nós temos nossa história, inclusive, enquanto professora, o percurso muito difícil, assumir essa posição de poder que nos coloca sempre num lugar de exemplo, mas e será que uma professora pode ser exemplo, não é? Então, nesse sentido, será que uma travesti pode ser exemplo, no caso, né? E sendo professora, então observar essas exibições, observar o teu comentário só nos enaltece cada vez mais. Vamos passar a fala agora para o nosso próximo debatedor, o Caio. Caio, nos escuta? Sim, escuto vocês. Caio, seja bem-vindo. Por gentileza, teu comentário. Obrigado, boa tarde, todo mundo aí presente aqui. Estou muito feliz pelo convite. Estou um pouquinho longe, né? Estou no interior, mas é importante a gente fazer esse debate, né? Porque, infelizmente, a gente sabe que esses debates são muito escassos aqui na região do interior do Ceará, né? Então, é uma complicação, é uma luta bem interessante a ser travada aqui. Então, assim, a questão da discussão dentro das escolas, como o Labelle falou, é importantíssimo. Principalmente eu falo aqui no quesito do interior do Ceará, onde a gente tem uma sofrência relacionada ao desconhecimento da população sobre o assunto e a falta de vontade, até mesmo de conhecer, né? Porque aqui é a terra do vaqueiro, a terra do homem macho, masculino, robusto, né? Onde o machismo impera e o patriarcado toma espaço. Então, aqui a gente tem umas barreiras muito grandes, até mesmo de disseminar conhecimento na escola, né? E a maioria das escolas aqui ainda são muito regidas pelas religiões de matriz cristã. Então, a gente tem aí um problema a ser enfrentado dentro dessas caixas, né, que colocam as religiões. Então, eu fui uma pessoa que estudei em escola particular, mas a escola era o que a gente chama de patronato, né, uma escola referente à Igreja Católica, né, então é uma escola que na minha época não estava preparado para isso, não sei hoje como está, acredito que esteja mais preparada, mas na minha época isso não existia, né? Tanto que eu fui o primeiro homem trans aqui na minha cidade a fazer tudo, fazer retificação. Quando eu fui fazer meus documentos foi um problema, quando eu fui tirar minha reservista foi um problema, né? Então tudo foi um problema, porque aqui não existia isso, né? Até hoje ainda as pessoas ainda olham assim meio estranho, né? Então, dentro da escola, é um movimento que a gente tem que fazer para elevar essas discussões. E no interior, essa discussão ela precisa ser muito mais efetivada através dos professores, né? Eles que têm essa capacidade de trazer assuntos diversificados e trazer a diversidade. A gente teve um episódio ano passado, onde uma das escolas públicas trouxeram esse debate para os alunos e alguns vereadores da cidade acabaram fazendo digamos assim, um texto bem transfóbico, né, e dizendo que isso não era coisa de Deus e que a cidade era
não era uma cidade que aceitava esse tipo de coisa, porque aqui era uma cidade de família, né? Então a gente também aí tem uma questão muito voltada para o governo passado, né? Onde a gente tem muito isso presente e enraizado, né? Então o interior ele precisa de ajuda em relação às escolas, ao conhecimento e à cultura, porque infelizmente a gente ainda está enraizado nessa questão do machismo e da LGBTfobia. Muito massa, Caio, teu comentário, sabe? Eu acredito também piamente que encontrar o equilíbrio entre os fatores culturais que nos cercam, que infelizmente são, sim, hegemonicamente hétero, cis, branco, cristão, e que nos coloca nesse lugar de isolamento, é uma luta constante, é real isso não é uma ficção apenas. A gente observa isso de maneira ficcional nos filmes que foram exibidos, mas isso se trata das nossas vidas, é real também. Mas o que me chama a atenção no filme é, sobretudo, também a narrativa de vida que se está por detrás disso. Tem um comentário que foi feito aqui durante a exibição que diz assim: é interessante que há um contraponto, porque há uma família que aceita e outra família que não aceita. Nem todas as famílias estão preparadas, né, para a diversidade, porque tem uma questão cultural muito arraigada, muito forte. Mas como sair dessas situações, né? Quais seriam as soluções? Eu acredito que as soluções já foram postas há muito tempo. Vale a pena lembrar que o Estado é laico, vale a pena lembrar que nós temos direito, sim, a uma identidade que é particular, que é única e que deve ser respeitada dentro das suas particularidades. Então, quando a gente pensa nesses direitos básicos, a gente fica o tempo inteiro pensando se será que a gente tem que lutar por mais leis? Quais seriam as possíveis soluções para que, de fato, a gente se sentisse melhor? E isso também é uma das indagações feita pela professora Silvia Vieira. Ela comentou aqui na nossa live dizendo o seguinte: na opinião de vocês, quais projetos, ações, atividades que a escola pode fazer para acolher efetivamente a população LGBTQIAPN+. Bom, eu acredito que as soluções já estão acontecendo, estamos aqui. Pessoas trans, travestis, gêneros debatendo dentro do espaço da escola, trazendo uma extensão de um festival de nível internacional para dentro do espaço da escola pública, que tem um acesso restrito, né? Então, acho incrível a fala de vocês. Vamos ver agora a fala do Teodoro. Teodoro, me escuta bem? Olá, tudo. À vontade. Prazer ouvir aqui cada pessoa, Isabel, Carmen, e também os filmes, né? Que a gente, o que mais me prende, o que fixa, é que a gente realmente ter medo é, não é para nós, né? A gente nós somos as pessoas de coragem. A coragem é tanta que a gente não muda somente pelo nosso bel prazer, pela nossa. Ai, o que interessa ao seu não. Eu acho que a militância LGBT principal me fez enxergar, perceber o quanto. Teodoro, Oi, Teodoro, me escuta só um pouco, teu oi, áudio está falhando. A gente vai tentar ver se oi. consegue. Tá Tá bom, me melhor? Melhorou? escutando? Pronto. Mas vocês ouviram desde o início ou desde sempre estava ruim? Ficou cortando. Pronto. É um prazer estar aqui entre vocês, Caio, Labelle, Dari, você, a Ana, e cada pessoa que está aqui presente. E o que eu estava falando é que principalmente o movimento LGBT me fez perceber, enxergar que não interessa apenas a minha individualidade. Porque enquanto tiver uma, uma menina trans, travesti, sendo espancada na rua, enquanto eu souber que tem mais um caso de suicídio de homens trans, essa vida não é normal. Esses fatos não devem serem naturalizados, né? Então, nos faz ser plurais. E essa pluralidade nos faz pensar na real diversidade que é da nossa gente, que é dessas existências, né? Então, eu também tenho para mim que é uma convicção ética, política minha, que eu afirmo, eu não quero ser o homem, não, eu sou um homem trans. Eu vou morrer sendo uma pessoa trans, porque isso serve para a gente pavimentar
e poder melhorar ainda mais as próximas gerações, né? E a gente está falando aqui no contexto da escola. Ora, a escola, ela deve ser esse local sem pensar em muros, pensar numa escola que acolha, que dialogue. E sobre, não é legislação, né? A gente tem que mudar o comportamento, é uma mentalidade aonde, nesses últimos anos, infelizmente, a mobilização para aquilo que é mal, para aquilo que é do ódio, foi, foi bastante aí, foi a narrativa de vários dias, né? Mas também teve aí a narrativa da colonial, a narrativa de que não, isso não é normal, isso não é natural, a gente tem que mudar, nós existimos, né, nessa defesa dos direitos políticos, o direito da existência das pessoas LGBTs e especial, e em especial as pessoas trans, né? E eu falo aqui também dos homens trans, transmasculinos, né? Então é isso, no filme tem esse contraponto, né? Uma família que ainda está ali sobre esse efeito não tão legal, que é a questão religiosa, né? Essa questão do fundamentalismo, e de um outro, uma família que abraça, uma família que, olha, eu vou ter essa dificuldade aqui, mas eu estou contigo, né? E é muito linda essa narrativa, porque o Caio, né? O Caio José fala, eles me aceitaram 2 vezes, né? Então, isso é a gente falar da narrativa do amor, mas também a gente vê nesse contraponto o quanto que a transfobia nos adoece, porque a transfobia, por vezes, faz a gente ficar meio que frio, né? Ou a gente não tem tempo para sentir as nossas dores, né? De sentir a nossa própria dor, né? O que foi um olhar de rejeição, o que foi uma fala, o que foi uma situação a qual eu não tive coragem de proteger o meu par, né, a minha pá, enfim. Então, é nessa perspectiva que eu acho que todos nós temos trajetórias, né? E eu gosto da minha trajetória, respeito muito aquela música da Gal, né? Respeito muito as minhas lágrimas, mas muito mais as minhas risadas, porque eu também venho aí, sou oriundo do movimento estudantil, e eu estive do lado de uma gente, de uma galera aguerrida, e que diz assim, a gente precisa falar do nome social, né, que foi dentro do movimento estudantil aí das forças que constrói a União Nacional dos Estudantes. Então a gente vai olhando para trás e vai vendo que uma narrativa onde a gente não pensou só em nós, pensamos no outro principalmente. Então, nessa coletividade, a gente pensar como é que a gente avança junto, como é que a gente vai compreender que aquela pessoa, cis, tal, ela está aqui com a gente, mas ela tem essa dificuldade, mas ela quer estar junto. A gente não é todo tempo, a gente não quer ser professor, palestrinha todo tempo, principalmente nas horas de lazer, mas ter a paciência também de estar ali e ver que a gente pode transformar sempre. Esses dias eu estive no ato religioso que era na memória da Dandara. E aí chegou a Amanda e ela chegou, oi, Theo, tudo bem? Você lembra? Você foi na minha escola e lá os professores e professoras não estavam deixando eu ser a Miss, eu desfilar, não estavam reconhecendo meu direito. E você foi lá na escola e foi graças a você que eu consegui desfilar. Aí eu, não, essa luta é nossa. Você primeiro é, viu, né, teve o senso de que aquele espaço era teu, o espaço daquela passarela era tua. Então, começou contigo. Eu só fui lá fazer o meu dever, que naquele momento eu estava enquanto agente público do Estado, então é meu dever trabalhar. E nessa perspectiva é que eu penso, nesse esperançar, nesse novo Brasil, é que nós LGBTs precisamos dizer assim, a gente precisa de pessoas qualificadas, fazendo as políticas públicas acontecerem, a gente precisa pedir mais, pedir que aconteçam aquilo que já foi programado. A gente teve 3 conferências, vamos encaminhar agora para a quarta. O movimento LGBT ele nunca parou, ele sempre trouxe as narrativas aí, do ódio, mas também muita construção, né? Dizendo, olha, como é que a gente pode vencer isso aqui? Como é que a gente pode sobre ter o acesso à saúde, o acesso à educação.
Enfim, o movimento LGBT, a militância LGBT, ela é muito aguerrida. E por ela ser aguerrida, ela construiu saberes, né? Então, é isso que a gente precisa chegar também, muitas vezes, para poder vencer a transfobia, a LGBTfobia institucional. A LGBT institucional acontece dentro das nossas escolas. Então, é um prazer estar aqui falando nesse espaço, onde a gente vê que tem uma turma disposta, disponível a dizer, olha, outra narrativa na escola. Nós somos professoras, professores, nós estamos aqui dentro fazendo esse contraponto. E fazendo esse contraponto, aqueles e aquelas que não querem avançar, né? Então, esse esperançar é para dizer que outras narrativas, né? E também colocar que a gente não abre mão dos direitos, né, para as pessoas LGBTs. Então, eu acho que a escola ela já tem um caminho, né, o caminho dado, o caminho do respeito, é o caminho do afeto. Olha, se tu é o professor de matemática, de biologia e não sabe lidar com essa questão de uma transfobia dentro de sala de aula, procura quem sabe, né? E às vezes é só pedir o respeito, porque ninguém deve ser chamado de viadinho, de sapatão, de Maria homem, de macho fêmea dentro da escola. Então são questões simples às vezes de serem resolvidas, mas não é tão simples porque a gente precisa realmente compreender, acolher e saber receber as nossas crianças, os adolescentes que estão dentro da sala de aula e fazerem saber que esse lugar é delas, deles, deles, esse lugar é de todos, né? Então, vendo aqui as narrativas, vendo aqui que cada um de nós temos aí nossa história, aí eu não poderia deixar de falar também da importância que é o Festival For Rainbow, né? Aonde é uma importante ferramenta que se pode trabalhar dentro das escolas, nas comunidades e também junto a toda a sociedade, né? Porque ele é um festival produzido produtos muito bons, né? Produtos que vão fazer indagações, produtos que a qual vai fazer muita gente pensar, repensar e o mais que tudo agregar valor no respeito, na amorosidade, que a gente precisa de um mundo fraterno, e também nessa perspectiva mesmo da gente vencer essa narrativa, essa perspectiva de ódio, né? A gente não, nós não podemos naturalizar a morte de Dandara, a gente não pode naturalizar várias situações de violência para a população LGBTQIA+, né? E nessa perspectiva é que eu me sinto muito honrado de estar entre vocês, dizer que também logo no primeiro For Rainbow, eu participei do filme O Curta Armário, e desde então eu venho quebrando muitas portas de vários armários por aí, né? Porque eu não acredito que nós nascemos para viver conforme o outro dita. O outro não fala por mim. Quem fala sou eu. Então, nessa perspectiva, eu acredito que são questões que valiosas, né? A família, eu também venho com essa questão de ter uma mãe, né? Que agora, 3 de março, ela vai fazer 70 anos. Em nenhum momento da minha vida eu tive medo, tive que a minha mãe fosse me deixar para trás, mas óbvio, quando veio essa questão de me ver enquanto uma pessoa trans, bateu aquele desespero, bate aquele medo de você estar constrangendo a sua mãe, tal, seu familiar, mas aí eu até conversei com ela uns dias desses e ela disse, jamais, eu tenho orgulho de você, até porque a dona Ivonira, ela educou aí 3 pessoas do bem maior, né? Não desse bem aí que quer matar a gente, que quer ficar dizendo como o outro deve ser, mas 3 pessoas muito dignas, de ética, caráter, quando gosta, gosta, quando não gosta, se afasta. Então, assim, pessoas a quais sabem do seu papel para a sociedade, né? Então, eu também escolhi o serviço social, né? E é o compromisso ético, político, de projeto, qual é o projeto de mundo que eu quero, de país. Então, é assim, eu acho que a gente tem aqui também trajetórias bonitas, lindas, trajetórias que a gente precisa falar mais, né? O
Caio José, que ele está atuando no interior, levando saúde para a população. Nós temos a Labelle enquanto uma coordenadora, uma gestora, temos Dari, temos tantas pessoas bacanas que professora Luma, temos Silvinha Cavalieri, temos Lucivânia, temos coisas boas também para ser contadas. Temos a Ana, professora. Então, a gente tem coisas bonitas e boas a serem contadas. Temos o Caio Lemos, que está aqui por Brasília, né? Também fazendo seu doutorado. Então, a gente tem trajetórias, temos histórias de vida significantes. E aqui também eu gostaria de falar do Silvio Lúcio, do João Neri. Né? O João Neri, para mim, que ele me traz muita perspectiva, ele me traz muito essa questão, essa idealização do homem, né? Primeiramente, que não é essa masculinidade imposta aí há tantos anos que me interessa ser, né? Mas me interessa ser um cara que respeita, um cara que não vá aí subjugar nenhuma mulher, né? Então, isso é importante para mim. Então, tenho aí o professor João Nery, que esse sim foi um cara que deixou boas lições, né? Então, é isso. Eu acho que estamos aqui para servir aos outros, ajudar, contribuir e pensar numa coletividade, né? É mais importante isso. Obrigado. Teodoro, que fala potente, Teodoro, muito incrível te ouvir. Nós temos aqui alguns comentários, a aluna Tayane, lá do Vivina Monteiro, daqui da minha escola, onde eu trabalho, ela comentou: espero que tenham mais lives como essa na escola, porque é lá que nós nos formamos cidadãos. Essas lives são extremamente importantes para nós estudantes. Temos também a Lúcia Bertini, que diz: que linda resposta e visão, Theo. Uma militância necessária, lugar social contra a transfobia. E também há uma outra pergunta, né? Eu quero voltar agora para falar com a Labelle, mais um pouco, para ela comentar quais as possíveis soluções para que a gente, de fato, possa se sentir acolhida nos espaços, sejam institucionalizados ou não. Olha, estava aqui refletindo sobre isso e acredito que é muito naquela linha que você mesmo já colocou, né? E que Rodrigues rememorou. A gente vem de trajetórias de luta e resistência e passando por diversas conferências, conselhos, fóruns temáticos, seminários. Então, assim, o que precisa acontecer para que o respeito seja garantido, e não como um favor, mas como um reconhecimento de direito, de fato, é que essas políticas sejam implementadas, né? E implementadas com foco no bem-estar, na garantia da vida, né, do respeito à convivência com a diversidade, que a gente está num contexto ainda onde situações muito simples e muito básicas, elas são uma grande problemática. O banheiro, por exemplo, é uma coisa básica, né, e que nega direito, violenta as pessoas, enfim. Então, para a gente partir para um outro paradigma, implementar essas políticas, né, com foco no respeito e garantir também a permanência, porque acessar a educação, acessar a escola, não é só a matrícula, a gente precisa permanecer nesse ambiente. Muitas vezes a discriminação, os preconceitos, eles nos distanciam. Essa é uma realidade que as pessoas travestis, por exemplo, conhecem muito cedo, né? A casa é o primeiro lugar que nos coloca para o mundo, a escola é o segundo lugar que nos tira desse ambiente de direito, e a rua é quem acolhe. Então, a escola está aí nessa ponte, né? Então, ela precisa implementar muito bem as legislações, as políticas públicas, para garantir, de fato, um espaço acolhedor, né, para essa população como um todo. E aí, não sei se a gente vai ter algum momento para considerações finais, eu já queria aqui mais uma vez agradecer ao Teodoro, ao Caio. Foi muito importante a participação de vocês aqui, né, companheiros de trajetórias dos movimentos. A gente esteve juntos em muitas trincheiras, né? Agradecer e parabenizar também Verônica Guedes, né, que aí lá atrás idealizou esse festival e continua construindo ele na cidade, no estado, no país, para o mundo, né, uma outra importante guerreira e ativista, militante, tem diversas contribuições para os movimentos, e mais uma vez agradecer e me colocar à disposição, né, para outras. Eu vi aqui no chat a galera também instigando outros momentos, então me colocar à disposição para contribuir na escola da professora Ana Carneiro,
aí no interior onde Caio José está, a gente pode pensar, né, outros momentos, né, para ampliar aí um pouco mais esses debates. Enfim, à disposição. Obrigada. Massa, viu, Labelle? Maravilhosa sua fala sempre. E então, Caio, aqui tem uma mensagenzinha para você dizendo assim: os dois Caios também estão presentes no longa-metragem Transversais, também dirigido por Emerson Maranhão. E aí tem uma pergunta: como é que você se sente assim, se tornando mais famoso ou exposto em ter aparecido no filme? Como é essa sensação para você? Curiosidade da galera do chat, tá? Bom, é verdade, a gente está também no Transversais, que é um filme incrível, né, que fala sobre, não só sobre a minha vivência, mas também a de outras pessoas trans, né, que é a Samila, a Érica, o Caio Lemos, né, a Lara e a mãe dela, que é a Mara. E assim, foi bem interessante, porque eu nunca imaginei que eu iria me ver na Netflix, nunca na minha vida. Eu assisti a Netflix como um espectador, e hoje eu tô lá, né? E o filme Transversais, ele tá colhendo muitos frutos, porque ele tá ganhando muitos prêmios, né? Ele agora tá no Canal Brasil também, assim como aqueles dois também ganhou o Curta Canal Brasil. E aí a gente tá indo pro mundo agora, fomos para Hollywood, e tá ganhando o mundo, tá indo para fora, tá sendo até pirateado, que o Emerson até falou sobre isso, que é um sinal bom, né? Então, assim, eu não me sinto famoso, pelo contrário, eu nem, quando as pessoas falam, eu assisti teu filme, eu fico logo vermelho, fico sem palavras, não sei o que fazer, não sei fazer nada disso, mas é uma sensação boa, porque significa que as pessoas estão vendo, estão procurando saber um pouco mais sobre a vivência das pessoas trans, né? Então, assim, é algo importante não para mim, mas para a coletividade. Quando eu fui convidado pelo Emerson, eu pensei em fazer isso pela coletividade, não por mim. Em nenhum momento foi por mim, porque é, eu acho que a luta não é só de uma pessoa. Nós temos as nossas individualidades, mas a luta ela é coletiva, né? Então eu acho que foi uma porta de entrada para a gente começar a discutir sobre algumas coisas de forma mais ampla, né? Então o filme está aí, está rodando o mundo, está rodando o Brasil, tem muita gente que está assistindo. Já até mesmo na hora que eu já deixei paciente em hospital aí que o povo veio perguntar, tu é aquele cara do filme? Eu fico todo envergonhado, eu disse, eu vou embora. Eu não sei lidar muito com isso, não. Mas é uma forma de levar a coletividade para outros lugares, né? Maravilhoso, Caio. Parabéns pelo seu trabalho. Seu trabalho é incrível. Em todas as atuações você está indo muito bem. Continue no cinema, viu? Teodoro, tem uma questão aqui que foi levantada no nosso bate-papo, que pergunta assim: a Janice Matos diz: como ajudar uma mãe evangélica a acolher o seu filho trans? No doc, a narrativa da mãe do Caio retrata a dificuldade vivida por ela nesse processo de aceitação. Ai, ai. Então, eu acho que existe um movimento no Ceará chamado Mães da Resistência. Sim. E isso é um movimento muito importante que tanto acolhe aqueles e aquelas filhos, né, que foram aí rejeitados por suas famílias, mas também acolhem as mães, né, as outras mães, os pais, que de repente, como é que eu vou lidar com essa situação? Então, é um movimento importante. A outra coisa eu diria é que vivenciar esse evangélico verdadeiramente, eu acredito que a principal mensagem é não julgar e amar o próximo como a ti mesmo. E quando tu ama o teu próximo, tu não vai ter todo esse julgamento. Obviamente que a gente está falando aqui de uma mentalidade, de um exercício histórico aí, que a igreja vem colocando. Mas a gente tem que também pensar
que, por vezes, as igrejas, não só a evangélica, mas outras igrejas, elas vêm acolhendo, elas vêm se transformando. Então, eu acho que transformar a mentalidade ali também do pastor já é uma forma, né? E que tem uma. Olha, a culpa não é dela ali, né? A gente não pode individualizar, mas essa narrativa do fundamentalismo é que a gente pode aí colocar sobre as costas dessa questão dos crimes, né? Os crimes de ódio que acontecem em nosso país, que é muito em prol aí da bancada da Bíblia, da bancada da bala, enfim, a gente tem que dar os nomes e aí a gente poder, eu acho que essa mãe, porque ela diz que o filho é bem acolhido, que ela ama, tal, só que ela não consegue respeitar ali o ele na sua essência, né, na sua integralidade. Mas, porém, eu acho que essa mãe deve também ser acolhida, né? É uma via dupla, né? Eu sempre vejo assim, a minha mãe, que ela não tem essa perspectiva de eh, ela é super católica, mas enfim, ela tem uma outra questão também, mas ela nunca veio com essa colocar essa questão mais assim do a questão religiosa e tal, mas ela veio mais conversar comigo numa época, foi mais no medo da violência. Que ela falava, mas quando tiver com alguém aí, evita beijar na boca, andar de mão dadas. Olha, eu tenho medo de acontecer alguma coisa com você e tal, né? Que infelizmente é isso, né? As narrativas de ódio, os acontecimentos que a gente tem, e de sermos aí o país que mais mata a população trans, enfim, tudo isso influencia de que as pessoas pensem que tenham esse medo, né? Os pais tenham esse medo, mas sobretudo eu acho que as igrejas, né? A gente vê aí pelo posicionamento aí do Papa Francisco, a gente tem as igrejas também que acolhem a população LGBT, as religiões de matrizes africana, né? A Umbanda, o Candomblé, que já abraça também, que nos abraça, que nos acolhe. Então, eu acredito também que essas mães, né, precisam serem acolhidas, né? Esse exercício que o Caio José fez, de sentar, pai, mãe, ó, eu sou um homem trans, é isso, isso, isso. A gente precisa desse diálogo, a gente precisa fazer o enfrentamento da luta de ideias, a gente precisa dizer que nós existimos, né? E eu penso que é isso, né? O Mães da Resistência, ele cumpre bem esse papel ao lado do movimento LGBT, de fazer com que a comunidade, a família, possa compreender melhor e respeitar, acolher. Então, eu penso que eu acredito que desde o filme para cá possa ter mudado alguma coisa, não sei, na relação do Caio Lemos e a sua mãe, mas ela não é a única mãe evangélica, né? Ela não é a única mãe religiosa que sofre com essa influência da religião, do fundamentalismo religioso, mas isso aí é uma perspectiva de que a sociedade como toda, o governo, o Estado brasileiro deve estar lutando juntamente conosco, lado a lado, para que a gente possa criar outras histórias e outras perspectivas, narrativas, outras influências, saber que nós não somos problemas, o problema está na transfobia. Então, eu acredito que é isso, né? Que ela ser acolhida também. E ela saber que ela tem um filho extraordinário, né? Que o Caio Lemos, ele contribui para uma luta, né, no seu país, contribui numa luta para uma coletividade. Então, ela pensar também nessa perspectiva da grandeza do filho que ela tem. Massa, Teodoro. Pessoal, muito incrível estar com todos e todas aqui presentes nesse momento, um debate riquíssimo, muito importante, todas as falas que foram colocadas aqui. 30 segundinhos para as considerações finais para todos nós. Vamos lá, Labelle?
Olha, incrível, incrível, maravilhoso, realmente um encontro muito bacana, muito importante. Amei te conhecer aqui virtualmente, quero te conhecer presencialmente, Ana. Estou à disposição realmente para a gente se somar, se encontrar e construir ainda mais nas nossas trajetórias, nos espaços que a gente está e que a gente passa, transformando aí essas muitas realidades. Então, muito obrigada, beijo grande. Caio? Acho que o nosso... Oi, Caio? gente. Pronto. Oi, a internet não tem mais, acho que dá para ouvir, né? Dá para ouvir, É sim. só agradecer mesmo, dizer que é muito importante esse momento que a gente está passando aqui com todos vocês, todas, que a gente consiga melhorar mais ainda essas questões da LGBTfobia, que a gente consiga incentivar as escolas a ter, né, essa capacidade de agregar a diversidade, né, e que ela não jogue para a periferia da educação as pessoas trans, né, porque a gente tem o direito de escola, tem o direito de crescimento intelectual, individual e tudo mais. Então, eu agradeço, é um momento muito rico, um momento que, com certeza, se eu tivesse tido um momento como esse, quando eu era mais novo, na época da minha escola, as coisas teriam sido mais fáceis, né? Então, assim, eu espero que as pessoas que estão nos ouvindo levem um pouco das nossas mensagens para o coração, para a mente, e que evoluam com isso. Massa, Caio, Teodoro? Já falei tanto que eu pensei que eu tivesse feito as minhas considerações finais. Mas bem breve aqui, hoje é um dia simbólico, dia do Ceará sem transfobia, de enfrentamento à transfobia. Um dia também que vai contar com um ato lá na Praça da Gentilândia, às 18 horas, né? E que vai ter uma turma lá bem interessante reunida, né? Que é tanta pessoas religiosas, movimentos sociais, que vale a pena estar presente e dizer que é isso, né? A escola é o nosso lugar, a escola pode e deve transformar-se e ser acolhedora, ter oportunidade e fazer valer aí os direitos, né? Que nenhuma criança fique fora da escola por sua orientação sexual, por sua identidade de gênero, por sua cor, raça, etnia, enfim, que a gente possa ter uma escola diversa, plural e um ambiente sempre respeitoso e do cuidado. Dari, Marlia, quer falar? Eu sim. O que falar, né? Depois de tantas falas incríveis, né? E acho que agradecer, né? Em nome do Festival For Rainbow, né? A Labelle, a Caio José, ao Theo, a você, Ana, a Marli, a toda a equipe da SEDUC, né? Por essa parceria tão grandiosa. Os frutos desse processo a gente ainda vai entender mais adiante, vai perceber, mas é importante colocar, demarcar, né, a importância de ações educativas como essa, né, e o Festival For Rainbow, para além da arte, da cultura, do artivismo, tem cumprido esse papel, que é o de educar, que é o de fazer ações de formação, ações formativas, ações educativas, que promovam realmente o respeito às diversidades, né, e para que a gente construa uma sociedade diferente, né, relembrar, assim como o Theo coloca, que hoje de estadual aqui no Ceará, né, de enfrentamento à transfobia, né, 6 anos do assassinato de Dandara, né, que a gente não pode esquecer, não pode naturalizar, lembrando que ainda somos o país que mais assassina pessoas travestis transexuais no mundo, né, e o estado do Ceará está ainda no ranking, enfim, de assassinatos, sobretudo de transexuais e travestis, né? Então, assim, é importante a gente, nesse dia, nesse horário, com todas nós, né, todas essas pessoas aqui presentes, né, reafirmar esse compromisso que nós temos com a educação brasileira, né? A educação brasileira, ela precisa, né, desse viés colocado pela professora Ana Carneiro, por Labelle, por Caio, por Theo, né? E assim, nós estamos aqui muito felizes, gostaríamos de agradecer mais uma vez, né, dizer que esse ano nós entraremos na 17ª edição do For Rainbow, né, e a gente espera todas, todos vocês por lá, tá bom?
Pois uma beija, muito obrigada. Marli? Mais um nome, né? Gente, só agradecer, dizer que é isso, né, Dari? Infelizmente ainda são muitas dandaras, mas nós estamos aí na luta, presentes aqui na educação. Lembrando que também nós temos aí, estamos nas redes sociais, né? Temos um podcast que é o Pode Falar Educação, que tem um episódio que a Dari participou também, né, sobre essa mostra. Então sigam lá no Spotify, Pode Falar, educação. Nós temos também a nossa página no Insta, gênero.ce@seduc. Então sigam lá também, que nós divulgamos tudo, as atividades que as escolas estão fazendo hoje, né? Dentro desses nomezinhos, desses inscritos que estavam aqui o dia todo, tem salas de aulas, né, com 30, 40 pessoas assistindo, então a nossa repercussão vai durar. E queria agradecer também aos nossos intérpretes, né, de Libras, muito obrigada por ontem e por hoje, viu, gente, nesse trabalho aqui, nessa parceria. Gente, muito obrigada, é isso. Então, pessoal, agradecemos a participação e a presença de todas, todes e todos que nos acompanham nas regionais, professoras e professores, das gestoras e gestores escolares, servidoras e servidores e estudantes que participam desta mostra educativa. Também agradecemos a divulgação e mobilização pelas equipes da CRED, CEFOR, CODED, SED e SEDUC SED. Destacamos também o empenho de todas as equipes envolvidas na realização da mostra, principalmente as pessoas envolvidas no 16º Festival For Rainbow. Um abraço forte, pessoal, e até a próxima.